esse abençoado, Senhor. Eu sei que ele está no meio, está no nosso meio, E eu sei que o Senhor vai incomodar ele, porque o Senhor vai pôr muito dinheiro na mão dele. Em nome de Jesus. Pode ser para uma meia dúzia também, pode ser para uns 10, não tem problema. Pega a tua bênção aí. Amém? As crianças já foram para o culto? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Isso. Esses 50 minutos que nós teremos agora de ministração possa ser os melhores 50 minutos da tua vida, querido. Isso. Peça para o Senhor. Senhor, eu quero, eu preciso. A tua palavra diz: clama a mim, e responder-te-ei. Senhor, o Senhor diz na tua palavra que aquela mulher cananeia, aquela mulher vinha atrás, clamando, ao ponto daqueles profetas ou dos discípulos dizerem: Senhor, dispensa logo essa mulher. E Jesus vira para ela e diz: mulher, o que tu queres? E ela diz: Senhor, cura minha filha, olha para a minha necessidade, olha para o meu problema. E Jesus diz: olha, não é certo tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. A princípio parece que ele deu uma palavra dura, parece que ele ofendeu aquela mulher, mas não, aquilo gerou nela ainda muito mais força, porque dentro de uma consciência ela diz: Senhor, os filhos não estão querendo, os filhos estão simplesmente se desfazendo, não estão dando a devida atenção para aquilo que o Senhor está pondo na mesa, está caindo, está transbordando, e os cachorrinhos comem daquilo que cai da mesa do seu Senhor. Meu Deus! Jesus então indaga aquela mulher e diz: grande é a tua fé, mulher, grande é a tua fé. Eu fico impactado ao ouvir Jesus dizendo que alguém tinha uma grande fé, porque ele diz: se nós tivermos uma pequena fé do tamanho de um grão de mostarda, nós já daríamos ordem a montes. Mas aquela mulher, ela se moveu, aquela mulher, ela acreditou, aquela mulher, ela bateu, aquela mulher não desistiu. Então não desista, querido, não desista. Isso, peça para o Senhor. Talvez é um grande erro nosso nos acomodarmos e não pedirmos aquilo que o Senhor diz: pede-me, eu te darei. Isso, ao som desse piano gostoso. Isso, traga a tua concentração agora. Inspira, enche os seus pulmões de ar, procura a melhor posição que você pode ter. Isso, deixa o Senhor ministrar teu coração. Ministra, Senhor, a vida desses homens, dessas mulheres, Pai. Isso, acalma a tua alma, para que o teu espírito que anseia, que deseja, foi o teu espírito que conduziu a tua alma e te trouxe até aqui, querido, porque nós somos atraídos. O Senhor nos atraiu. O teu espírito, de alguma forma, ele ouviu a voz de Deus e você foi atraído para esse lugar, para que o Senhor ministre o seu coração. Você pode dizer amém? Olha aqui para mim, ainda em Mateus capítulo 13, não precisa abrir, se você está aberto aí, eu quero continuar, mas o texto base nós vamos trabalhar é Romanos. Mas olha só, Mateus 10, a partir do verso 16, dando continuidade do que eu falei sobre o dízimo e oferta, mas dentro de um outro contexto, ele inicia dizendo agora: bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, pois em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos, olha só,
Olha só a profundidade disso. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Atendei-vos, pois, à parábola do semeador. Escute, muitos profetas, muitos justos, e é um trem doido, né? Porque a Bíblia diz, não há um justo sequer, todos pecaram e desinstituídos foram da glória de Deus. Mas existe um homem que a Bíblia diz que ele era justo. Jesus, claro. Mas Enoque, ele agradou tanto o coração de Deus, e o Senhor o trouxe para ele. Mas ainda assim, ele desejava, porque ele andava com Deus e já não era. Mas aquele homem desejou tanto, que ele queria ouvir, ele queria sentir, ele queria saber o que realmente estava no coração de Deus. Homens que muitas vezes, eu preciso olhar para tentar me inspirar, o que esses homens encontraram, o que esses homens viram de tão profundo que eu ainda não consegui enxergar. O que esses homens viram, que eles pararam tudo, pararam suas vidas, pararam tudo que faziam para se render a Deus. E nós vivemos num ativismo tão grande que muitas vezes nós não conseguimos parar sequer 1, 2 horas para ter comunhão. E a Bíblia diz que, olha, Deus diz que esses homens desejaram ao ponto de ter algumas coisas que eles não receberam, mas ele continua dizendo, olha, todos, atentai pois a parábola do semeador, a todos os que ouvem a palavra do reino, e não a compreende. Olha só, e não a compreende. Vem o maligno e arrebata-lhes, ou arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, o que foi semeado em solo rochoso. Este é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tendo raiz, não tendo profundidade em si mesmo, sendo antes de pouca duração, só emoção. Ele, chegando a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, que ouve a palavra, porém não cuidando, os cuidados desse mundo, a facção das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. E ele continua dizendo, mas o que foi semeado em boa terra, tem boa terra aqui? É o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60, a 30 por 1. Olha só, o que me chama a atenção nesse texto, ele é só um pano de fundo para aquilo que a gente vai entrar lá em Romanos 10, mas eu quero fazer uma colocação entre aquele que ouve a palavra do reino, aquele que ouve aquilo que o Senhor está falando, aquilo que está sendo semeado, mas por causa da falta de atenção não compreende, e se não compreende, não tem como desfrutar. Tem pessoas que entram ano após ano, entra culto pós culto, mas porque não se derrama, porque realmente não tem um coração voltado em querer entender, em querer buscar, em não cavar, não ter uma profundidade, não compreende, porque não compreende, não desfruta. E o problema disso tudo, pastor, o problema disso tudo, que nós caímos num perigo de se tornar religioso. Então eu entro culto após culto, estou dentro da igreja, mas sem entendimento, sem compreensão. Por quê? Porque o maligno está roubando aquilo que está sendo semeado, e se ele está roubando, não vai gerar ou não vai frutificar. E aí eu me torno simplesmente um religioso. Deixa eu dizer algo para você, querido. Não adianta você se tornar evangélico.
Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você vai se decepcionar, mas Jesus não é evangélico, não. Jesus não é um religioso. Nossa, pastor, mas eu tinha certeza que Jesus era evangélico. Não. Deus, Ele não é evangélico, Ele não é católico, Ele não é espírita, Deus é Deus. Só que se vem a palavra liberada dos céus e eu não compreendo, vem um maligno e rouba. E eu corro risco de se tornar esse religioso, de entrar culto pós culto. E o religioso, ele não frutifica. O religioso, ele começa a defender teses, ele começa a defender um monte de coisa, mas a sua vida não condiz com aquilo que ele mesmo defende. Com aquilo que ele mesmo defende. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 10, deixa eu te mostrar algo aqui. O Senhor não está preocupado que a gente se torne um religioso, o Senhor está preocupado que a gente tenha consciência de filho. Eu disse aqui aquela hora e vou repetir. Deus é a pessoa mais interessada que você entenda quem você é. Deus é a pessoa mais interessada que você esteja bem. Romanos 10, 1 vai dizer assim, olha só. Irmãos, Paulo relatando, Paulo enviando essa carta, ele diz, irmãos, a boa vontade do meu coração e a súplica a Deus a favor de vocês são para que vocês sejam salvos. Irmãos, quando Paulo escreve essa carta para Roma, não significa que Roma já não tinha uma religião. Só que a religião não vai salvar ninguém. Muito pelo contrário, a religião ela divide. Então, entenda uma coisa, o Senhor não quer que a gente se torne um religioso, Deus quer que a gente se torne consciente. Consciente do quê? De quem eu sou. Nós precisamos entender isso. Porque a palavra do reino está sendo semeada, mas se eu não compreendo, vem o maligno e o quê? E rouba. E se o maligno consegue roubar, se você não consegue entender, se você não consegue compreender, se isso não gera algo dentro de você, é só mais uma informação de mais um domingo. Mas que se você não entendeu, isso é igual quando você vai para a escola, eu não quero que você decore, eu quero que você entenda. Não é decorar o que o pastor pregou, mas é entender aquilo que Deus falou. Porque quando a palavra é lançada e aquilo é entendível, amanhã você vai ter que dar uma resposta. Porque nós nos reunimos aqui nesse ajuntamento para entender algumas coisas, para que amanhã a gente seja igreja. Para que amanhã a gente dê uma resposta. Para que amanhã a gente possa manifestar o reino. Mas se eu não compreendo, o maligno roubou aquilo que foi semeado, como que eu vou gerar alguma coisa? Então Paulo manda uma carta para os irmãos de Roma dizendo, olha, eu oro, eu estou clamando a favor de vocês, para que vocês entendam. Não é para que vocês se tornem simplesmente evangélicos. Eu não estou aqui querendo trazer para vocês mais uma religião. Porque eu não estou falando de um Deus religioso, eu estou falando de Deus. Isso ele continua dizendo, olha, é para que vocês entendam e sejam salvos, porque lhes dou testemunho. Aqui está o segredo, querido. Porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Porém, não têm o quê? Entendimento. Vindo a palavra que está sendo semeada, mas não tendo o quê? Entendimento. Tem um monte de pessoas que têm zelo, mas sem entendimento. E o zelo sem entendimento, eu me torno mais um religioso. Eu só me torno mais um religioso. E vamos caminhar aqui que nós vamos entender isso. Porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento.
Então, o problema da religião é que ela nos ensina um monte de regras e preceitos, um monte de zelo, mas sem revelação. E sem a revelação, a falta de consciência, a falta de revelação de quem Jesus é, a falta de revelação do amor, não vai transformar a vida de ninguém. Porque Deus é amor. Deus é amor. Então não basta ter zelo se falta o quê? Conhecimento de quem Jesus é. E a história mostra isso de uma forma muito clara. Quando a gente começa a ler a Bíblia, você vê o quê? Os saduceus, você vê os fariseus, que eram homens zelosos. Os zelotes, é como se fosse mais ou menos hoje o assembleano, o presbiteriano, o evequiano, sabe, aquela farra, né? Todo mundo defendendo a sua placa. Eu sou quadrangular, eu sou e daí? Mas sem consciência de quem você é realmente na essência. Então muitos são zelosos por uma placa, mas sem conhecimento de quem Jesus é. E a gente começa a defender uma placa, mas na verdade a gente não tem revelação de quem Cristo é. Porque quando eu vou falar do amor de Jesus para alguém, eu não falo da placa, eu falo que Cristo é. E mais do que falar, as pessoas precisam ver Cristo através de quem? Por quê? Porque Deus não é um religioso, Deus é Deus. Ele é um Pai de amor. Nós precisamos entender isso. Na prática, hoje um irmão me ligou e falou: pastor, eu queria ir no culto, eu não tenho como ir hoje, estou sem carro e tal. Aí eu mandei mensagem para 2 irmãos, para que pudessem buscar, inclusive o irmão está aqui, graças a Deus. Os 2 se dispuseram a buscar. Isso é cristianismo, irmãos. Isso é cristianismo. É eu me colocar à disposição para dizer: olha, eu quero servir. Eu quero servir. Cristianismo não é falácia, é prática. Então tem muita gente com zelo, mas sem conhecimento, sem discernimento. E esses fariseus, eles faziam isso. Eles tinham um zelo pela lei. Eles tinham um zelo excessivo pela lei. E isso é tão verdade que eles clamavam pela vinda de quem? Por quem que eles clamavam? Pela vinda de quem? Do Messias. Mas sem revelação, só protocolo. É mais ou menos assim. Se eu começasse a clamar: que oma, que oma, que oma, que oma, vem cá, vem cá, vem cá, que oma, cadê o que oma? Que oma, cadê o que oma? Não, eu quero falar com o que oma. Eu estou chamando pelo que oma, e quando o que oma chega, eu não sei quem ele. Obrigado, que homem. Assim está o religioso. Ele está clamando, clamando, clamando. Ele é zeloso, ele clama. Ele defende. Eu estou clamando pelo Messias. Aí o Messias chega e fala: pois não. Ele falou: não, eu estou chamando o Messias. Eu estou esperando a vinda do Messias. Ele falou: eu sei. Eu vim. Larga a mão de ser charlatão. Você é o filho da Maria e do José. Eu sou o Messias. Não, você é o filho da Maria e do José. Porque é assim que o religioso faz. O religioso, ele estava defendendo algo, ele clamava por algo. E quando Jesus apareceu, ele falou: não, você não é não. Deixa eu dizer algo para você. Talvez você está clamando, clamando, clamando para ter uma experiência com Deus. E quando Ele vem, e se apresenta, você não sabe quem Ele é. Porque é assim que age o religioso.
O religioso, ele se preocupa em cumprir o protocolo. Eu fui na igreja, viu, Kel? Eu tive lá. Mas ele mesmo não teve uma experiência com a manifestação da glória de Deus. Então entra um culto e sai culto, e eu estou sendo zeloso, eu estou cumprindo com um protocolo, mas eu não tenho uma experiência com Deus. E o que vai mudar a nossa vida, querido, não é cumprir um protocolo, é você ter a revelação de quem Ele é. Não é eu criar para você um monte de regras e preceito. Não é eu colocar aqui para você um monte de regra, aqui pode, aqui não pode, não pode, não pode. Porque quando você entende quem Deus é, você para de buscar o protocolo que pode, que não pode, e agora você é guiado por Ele. Porque dele, por Ele e para Ele. É nesse lugar que o Senhor quer nos levar. Isaías falou isso de uma forma profunda. Isaías 65, não precisa abrir não, só marca aí, Isaías 65, vai dizer assim, ó: fui buscado dos que não perguntavam por mim. Olha só, cara, fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. E uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse: eis é aqui. O fariseu, defensor da lei, dos bons costumes, da ordem, ele pegou uma mulher, abre aspas, em adultério. Segundo a história, diz que na verdade aquela mulher não foi pega no ato de adultério. Aquela mulher foi plantada naquela situação, porque eles queriam pegar Jesus. Porque a lei diz, presta atenção, a lei diz que se ela tivesse sido pega no ato de adultério, o cara tinha que ser levado junto, os dois eram apedrejados. Então ela não foi pega no ato, eles simularam, olha o que é o religioso, eles simulam a situação. E agora, nós vamos entrar na presença de Deus. Aleluia. Então eu tenho que impostar um pouco mais a voz. O terno dá um pouco mais de unção. Então ele foi plantado. Por quê? Porque eles eram zelosos pela lei. Quando Isaías fala assim, ó: fui buscado dos que não perguntavam por mim. Aquela mulher, abre aspas, prostituta, ela não perguntava por Jesus. Ela nem sabia quem era Jesus. Presta atenção. Fui achado daqueles que não me buscavam. Aquela mulher não estava buscando Jesus. Mas o zeloso levou ela, sabe para onde? Para Jesus. Mas eles eram zelosos. E olha o que vai continuar dizendo. Uma nação que se chamava pelo meu nome, e uma nação que não se chamava pelo meu nome. E eu disse: eis aqui. Presta atenção, que aquela mulher, ela não saiu procurando Jesus, mas ela encontrou com o amor. E o zeloso da lei, sem conhecimento de quem Jesus era, voltou escandalizado. Voltou escandalizado. Por isso que ele fala, ó: eu fui encontrado pelos que não me buscavam. Eu fui achado pelos que não me procuravam. Eu não sei você, querido, mas eu fui um desses, eu fui achado. Na verdade eu não estava buscando Jesus, mas Ele me encontrou. Ele me encontrou. Então, tem muito religioso falando de Jesus, chamando por Jesus, mas quando Jesus chega, ele não sabe o que fazer, porque ele não conhece quem Jesus é.
Ele não sabe quem Jesus é. Vamos continuar aqui, verso 3. Portanto, desconhecendo o quê? A justiça de Deus. Olha só, desconhecendo a justiça de Deus. Entenda uma coisa, quando o homem desconhece a justiça de Deus, ele tenta implantar a sua própria. Eu vou repetir. Quando o homem desconhece a justiça de Deus, ele tenta implantar a sua própria justiça. Ele tenta implantar a sua própria justiça. Olha para mim lá, Éder, por favor. Só que a Bíblia diz, que a justiça do homem diante de Deus é como trapo. Mas o religioso, ele acredita que ele pode. Lembra que eu preguei num desses dias aí, eu falei que tem muitos dos nossos religiosos que falam assim, não, fica tranquilo, 50% eu dou conta de fazer, os outros 50% deixa que Deus faz. Deixa eu dizer algo para você, querido. Jesus veio fazer o que nenhum homem podia. Jesus veio estabelecer o que nenhum homem podia. Deixa eu dizer algo para você, presta atenção no que eu vou trazer para você. O padrão de Deus é muito alto. Ou é do jeito de Deus, ou é de jeito nenhum. Não tem como eu implantar a minha justiça, porque a minha justiça diante de Deus, ela é trapo de imundície. Não funciona, não é assim. O religioso desconhece um texto maravilhoso do que? De Romanos 8, 33, diz assim, ó: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, ou os eleitos de Deus? Muitos foram chamados, pouco são os escolhidos. Pastor, mas que doideira é essa? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Por quê? Porque ele chamou uma multidão, mas é você que decide ser escolhido. E ele vai continuar dizendo aqui, ó: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Ah, mão, isso para o religioso é a morte. A vontade dele é colocar uma corda e se enforcar. Por quê? Porque o religioso, ele quer alcançar a justiça pelo que ele faz. Na antiga aliança até isso funcionava, porque na antiga aliança você era abençoado pelo tanto que você fazia de certo. Na nova aliança você é abençoado pelo tanto que você crê no que Jesus fez. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender essa verdade. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. É Deus quem nos justifica. Não é o que eu faço que me faz ser justo diante de Deus. É o que Jesus fez que me dá condição de estar diante de Deus. É o que Jesus fez. Deixa eu dizer algo para você. Jesus se responsabiliza pelo que Ele fez. Jesus se responsabiliza pelo que Ele disse. E Ele diz que nós somos justos diante do Pai. 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu, se fez diante de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você. É justo Deus dizer que nós somos justos. Você não entendeu? É justo Deus dizer que nós somos justos. Por quê? Porque quem nos justificou foi Cristo. Então, se Cristo me justificou, é justo Deus dizer que eu sou o quê? Captou? Pegou? Você não pegou o desenho.
Recebe no teu espírito aí, querido. Dá glória a Deus aí. Então vamos continuar aqui. O verso 3 aqui de Romanos. E procurando estabelecer a sua própria o quê? Justiça. Olha só. Não se sujeita à justiça que vem de quem? De Deus. Se Deus diz que eu sou justo, eu sou o quê? O que eu sou, irmãos? Justo. Justo. Quatro. Porque o fim da lei é quem? É Cristo. Hoje uma pessoa me procurou e falou: pastor, mas eu estou confuso. Eu venho aqui, o senhor fala da graça, eu vou na outra igreja falar da lei. Eu falei: então decide. Você é filho da escrava ou da livre? Porque é assim, querido. Entenda uma coisa. A lei sempre vai perseguir a graça. Ismael sempre perseguiu quem? Quem, irmãos? Isaac. A briga está até hoje, faz 5.000 anos isso, não para. Decide. Você quer viver da lei? Glória a Deus, vai lá. Se você conseguir, vai lá. Agora, a Bíblia diz, se você tropeçar numa só sequer, numa só lei, você se torna maldito. Pastor, mas é só os 10 mandamentos? Não, 613 mandamentos, só. Não sei nem falar os 10, quanto mais os 613. Até os 10 eu esqueci. Acho que os 10 ainda eu lembro ainda. Você riu, mas se eu perguntar, a maioria não sabe. Quanto mais os 613. Então olha só, porque o fim da lei é Cristo. Deixa eu dizer algo para você, querido. Jesus não veio abolir a lei. A lei é santa, só que ela não santifica. A lei é perfeita, mas não faz ninguém perfeito. Pastor, então por que a lei? A lei, como Paulo disse, veio revelar o quanto eu sou dependente do quê? Do quê, irmãos? Da graça. Efésios 2:8 vai dizer isso. Vós sois salvos por meio do quê? Da fé. Deixa eu dizer algo para você. Até a fé que você tem foi Deus que te deu para você acreditar no que Ele fez. É sério, eu estou falando fundamento bíblico. Até a fé que nós temos foi Deus que nos deu para acreditar no que Ele fez por nós. Então a lei, ela veio revelar o quão dependente eu sou do quê? Da misericórdia, irmãos. Porque se não for pela graça, pela misericórdia, pelaquilo que Cristo fez, quem de nós aqui poderíamos falar alguma coisa, que poderíamos fazer alguma coisa? Quem se habilita a dizer: não, pastor, eu não erro? O Bill ministrou hoje pela manhã acerca do entendimento do pecado e do pecador. Claro, irmãos, que nós não somos pecadores. Nós somos santos, que porventura, diante de algumas circunstâncias, pecamos. Mas eu não sou um pecador. Eu sou justificado. Deixa eu dizer algo para você. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar um pouquinho mais aqui para frente, senão eu não entro aqui. A hora voa, passa muito rápido. Então, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que o quê? Que crê. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a grande sacada está em crer naquilo que Jesus fez por mim e por você. Não tem nada que eu faça
que faça Deus me amar mais do que Ele já me ama. E não tem nada que eu faça, até de errado, que faça Ele deixar de me amar. Pastor, então está liberado para errar? Claro que não, cabeção. Até porque todas as vezes que você erra, você vai trazer consequências para quem? Para Deus? Para quem que traz as consequências? Para nós mesmos. Então a graça é maravilhosa, que ela te dá condição do quê? De decisão. Não é mais por uma imposição, mas agora é pela uma consciência. Paulo diz, eu posso, mas eu não quero. Eu posso. Muitas pessoas perguntam para mim, pastor, na sua igreja não pode beber? Eu falei, lógico que pode. O senhor bebe? Claro que não. Tomo Coca-Cola, nem Coca eu estou tomando, fiquei meio barrigudinho, final de ano, foi esquisito, né, irmão? Oh, meu Deus, ainda bem que na glória nós vamos ter um corpo glorificado, meu Deus, lá eu vou realizar o sonho de ter 1,90 m, aleluia! Ah, não vou ter, não vem não. Lá eu vou ter 1,90 m, porque 1,85 m não está bom. Então vamos entender isso, querido. Ora, 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela. O homem que pratica a justiça decorrente da lei, ele vai viver pela lei. Não, querido. Abra sua Bíblia comigo, Hebreus 8. Vamos ler Hebreus 8 rapidinho. Depois a gente volta para cá. Provavelmente no domingo que vem. Vamos só pincelar um pouquinho aqui Hebreus 8. Olha o que vai dizer Hebreus 8. Verso de número 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuamos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono, da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não o homem. Olha só, o verdadeiro tabernáculo, quem erigiu, quem ergueu, quem firmou, quem fundamentou, foi quem? Quem que foi? Deus, e não quem? O homem. O problema muitas vezes é que o homem está querendo se firmar naquilo que ele constrói, naquilo que ele realiza, naquilo que ele fundamenta. Queria dizer uma coisa para você, ou é o que Deus fundamentou, ou nós não vamos conseguir, porque não é pelo que o homem faz, é pelo que Cristo fez. É pelo que Cristo fez. Olha só, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, que o Senhor firmou, que o Senhor ergueu. O verdadeiro tabernáculo quem que é? Cristo. Cristo e mais nada. Por isso que Jesus diante dos fariseus falou assim, olha, eu derrubo isso daí, em 3 dias eu levanto tudo de novo. Os caras falaram, você está doido? Faz 50 e poucos anos que os caras estão tentando levantar, e você está dizendo que você vai derrubar isso? Ele falou, em 3 dias, não preciso mais que isso. A minha arquitetura é moderna, fica tranquilo. Porque o verdadeiro tabernáculo, querido, não é o que o homem constrói. Nunca foi da terra para o céu, sempre foi do céu para a terra. O verdadeiro tabernáculo não é o que eu e você fazemos, é o que o Senhor fez por nós. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Que trouxe Jesus para a terra não foi o meu e o seu pecado. Não, pastor, claro que não. Tem um monte de gente que diz, o pecado do homem levou Jesus para a cruz. Para!
Até quando a gente vai acreditar nessa heresia? O que levou Jesus para a cruz foi o amor que Ele tem por mim e por você. O pecado do homem foi consequência de Jesus ter que ir para a cruz. Mas o que fez Jesus se entregar na cruz não foi o pecado. Porque senão o pecado seria mais importante do que eu e você. Jesus foi para aquela cruz por causa do amor. Deus não suportaria viver sem eu e você, querido. Ele não suportaria. Deus é um pai de amor. Hoje a Karina falou algo para mim que eu achei fantástico. Nós estávamos tomando café, almoçando, não me lembro exato. Ela disse assim para mim, não foi ontem à noite, né, meu bem? E ela disse assim, meu bem, Deus ministrou comigo de uma forma muito forte nessa tarde. Eu falei, diga. E ela disse assim, Deus, como pai, a Bíblia diz que Ele nos adotou para sermos filhos. E aí Deus ministrou com ela dizendo o seguinte, tem muitos homens que se tornaram pai, mas não é pai. Por quê? Por causa de uma irresponsabilidade de uma noite. Ele gerou um filho, mas ele nunca foi pai. Então ele tem um filho, mas ele não é pai. É um irresponsável que gerou um filho. E Deus, Ele é o nosso pai. Mas o homem, porque foi enganado, ele perdeu a paternidade. Só que agora, Deus disse assim, eu quero ser teu pai, eu te adoto. Tem noção do amor disso? Nós não éramos mais filhos, mas ele disse assim, ó, eu te adoto. Ainda que você não é, mas eu decido ser. Tem um monte de pais que virou pai, mas nunca foi. Então, essa criança continua órfã de pai vivo. Ele foi só um irresponsável que gerou um filho, mas ele nunca foi pai. Pai. Mas Deus, Ele decidiu. Ele não só nos gerou em responsabilidade e em amor. O pecado fez a gente se separar dele. Mas aí vem Jesus, e João escreve em João 1,12. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o direito de serem filhos. E aí você vai um pouco mais para frente, em Gálatas vai falar que Ele nos adotou nele. É um trem louco, né, irmão? Porque ser pai de filho bonito, todo mundo quer ser. O duro é ser pai de filho feio. Eu vou traduzir isso de uma forma mais bonita. Não, porque ser pai de filho bonito, irmão. Ai, que bonitinho. Se deixar, eu adoto. Quem já ouviu isso? Minha mãe tinha muito problema. Todo mundo queria me adotar. Filho bonito, é? O duro é ser pai de filho feio. Ninguém quer adotar. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, querido, que sem Cristo nós éramos filho feio. Porque sem Cristo nós não somos nada.
sem Cristo nós não somos nada, nós somos feios. Não, muito pior do que você imagina. Muito pior do que você imagina, porque o homem sem Deus, uma mulher sem Deus, ela faz coisas que é assustadora, sim ou não? Sim ou não? Aí Deus olha através de Cristo e fala assim, ó, é feio, tá desgonçado, mas ainda assim, eu quero ser pai deles. Quantos entendem o que eu estou falando? Por isso que fala que o Pai nos adotou. Ele não olhou para as nossas imperfeições, Ele não olhou para as nossas deficiências, Ele simplesmente nos amou. É muito amor envolvido, cara. É muito amor envolvido. Porque Ele não chegou aqui, quando você decidiu vir para a igreja, falou, vamos fazer um relatório primeiro, vamos ver se você passa. Foi assim? Ele simplesmente diz, todos quanto recebeu, dou-lhe o direito. E aí Pedro escreve isso numa profundidade, que ele fala assim, nós somos da família de Deus, eleitos, geração santa, sacerdócio real. Meu Deus, olha só, eu saio de uma condição totalmente destruída de plebeu, sem condição nenhuma, e agora Ele me coloca numa outra família, a família de Deus. Por isso que Deus não tem neto, Deus só tem filho. Então cuidado quando você for falar de alguém, porque você está falando do Filho de Deus. Nunca, nunca, querido, entenda isso, nunca menospreze ou diminui aquilo que Jesus deu à vida. Quantos entendem o que eu estou falando? Porque isso é justiça própria. Lembra que nós começamos falando? O fariseu, ele quis emplacar a sua própria justiça. Porque ele desconhecia a justiça de Deus. Vamos lá, vamos caminhar um pouquinho mais para a gente fechar. 3 de Hebreus. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que ofereceram os dons segundo a lei, os quais ministraram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o quê? O tabernáculo. Pois disse ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais o quê? Tanto mais o quê? Excelente. Quanto é ele também mediador de uma superior o quê? Superior o quê? Aliança instituída com base em superiores o quê? O quê, querido? Fala que dê para você. É uma superior aliança. É uma superior promessa. Presta atenção, deixa Deus ministrar teu coração, querido. Eu não sei se talvez o que falta para a igreja hoje é ousadia. Porque imagina, Elias, ele era um homem mediador à antiga aliança. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Ele não tinha espírito ele tinha espírito sobre. Ele não era chamado de filho, o máximo que ele era servo. Mas aquele homem entendeu a dimensão de uma forma tão grande, que ele falou assim, ó, segundo a minha palavra, não vai chover. É menino ousado. Não vai chover e pronto. Você tem noção do que é isso? Ele não estava nem debaixo de uma superior aliança, ele estava debaixo de uma aliança normal. Se um homem
como Moisés fez o que fez, sendo servo, se Abraão, sendo servo, fez o que fez, se Elias, sendo servo, vivendo debaixo de uma lei, fez o que fez, cadê a igreja que está vivendo uma superior aliança? Está vivendo uma superior promessa. Querido, isso é para mim, é para você. O que falta é a igreja ter essa consciência, se apropriar dela para manifestar. Eu não sei vocês, mas nós estamos vivendo uma superior aliança. Consciência. E olha o que ele vai continuar dizendo. Uau, 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem o quê? Defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para o quê? Para a segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, eu firmarei uma nova aliança. Uau! Com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentarei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei a minha lei, ou as minhas leis, na mente. Por isso que Paulo vai dizer, transformai-vos pela renovação da vossa mente, uma superior aliança. Nós estamos vivendo num outro patamar. Tem um monte, por isso que Paulo, quando ele escreve Gálatas, ele fala assim, ó, não volte para o jugo da lei. Querido, deixa eu dizer algo para você. Quando você quer viver a lei, você está dizendo que o que Cristo fez não foi importante. E um pouco da lei com a graça leveda toda a massa. É mistura. É mistura. Ou é lei, ou é graça. Não tem outro termo. Metanoia, mudança de mente. Vamos lá. Também, sobre o seu coração as escrevi, e eu serei o seu Deus, e eles me serão o meu povo. 11. E não ensinarás jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos, todos me conhecerão, desde o menor até, já pensou, irmãos? A ideia de Deus é chegar ao ponto de você sair para evangelizar e chegar lá e falar, você conhece Jesus? Ele falou, conheço. Você conhece? Então dá a mão aqui, vamos orar. Aí você anda 3 casas para baixo, vim falar de Jesus. Ele falou, eu também conheço. Então dá a mão, vamos orar. Vai chegar ao ponto que não vamos precisar, todos. E ele continua dizendo, pois para com as suas iniquidades usarei do quê? Misericórdia. E dos seus pecados vou lembrar dele todas as manhãs. Não? Fala isso para um religioso. Ele fala que Deus desviou. É sério, irmãos? Fala isso para um religioso. Ele fala o quê? Deus desviou, ele precisa aceitar Jesus. Não conhecendo a justiça de Deus, querendo estabelecer a sua própria justiça. Pastor, então está liberado para pecar? Claro que não, cabeção. É porque eu conheci o amor.
é que eu não quero, porque agora eu tenho condição de escolha e decisão. Na lei eu não tinha escolha. Na lei ou era. Na graça, o amor te dá liberdade. Filho, eu te amo. E porque eu te amo, eu te deixo livre para escolher. Se você quer ou não. Os meninos, pode subir. Se você quer ou não viver comigo. Porque no amor não há medo, há liberdade. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A ideia de Deus é nos levar de volta para onde? Para a origem, sim ou não? Deixa eu dizer algo para você. A árvore do conhecimento do bem e do mal continua. E aqui tem a árvore da vida. Olha aqui para mim, olha para mim. Deixa eles lá. A ideia de Deus é nos levar de volta para onde? Para a origem. Na origem é o lugar de delícias. A origem é onde o homem tinha liberdade. Se assuste agora. Você vai se assustar, vai se escandalizar, não estou nem aí. Sabia que no jardim do Éden o capeta passeava lá todo dia? Está amarrado, pastor. Vamos fazer com a esquerda que vai ver que dá mais. Não, querido, é. No Éden, o diabo andava lá. Trocava ideia com a Eva. Não sei se ele falava com Adão, mas com a Eva eu tenho certeza. É sério, irmão, não sei se ele conversou com Adão. A Bíblia não relata. Relata? Pode ser. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida e o capeta. Cenário perfeito. E agora Deus foi lá e nos levou de volta para onde? Para o jardim. Porque a ideia de Deus nunca foi a lei, a ideia de Deus sempre foi o quê? A graça. Porque na graça te dá liberdade. De você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou comer da árvore da vida, ou bater papo com o capeta. Com quem você está se relacionando? Deus não está te proibindo. Deus não está te forçando. Na lei, você era forçado. Ó, não pode. Mas eu não estou mais debaixo da lei. Deus me levou de volta para o jardim. O cenário está aqui. Captaram? Entenderam? O cenário está montado. Voltamos para onde? Para a origem. Papai vem, viração do dia, papo gostoso, está tudo certo. O capeta está lá fazendo o papel dele, porque o povo dá muita força para o capeta, porque o capeta é isso. Não, querido, o capeta está fazendo aquilo que ele foi criado para fazer. O que ele faz, pastor? Atentar. E faz bem feito, né, irmão? Sim ou não? Sim ou não, irmão? O povo tem um medo quando fala do capeta, irmão. É sério, irmão. Pô, o Bill falou algo hoje de manhã aqui que é uma grande verdade. Quando a gente era pequeno, fantasiaram o capeta que parecia o Hulk. De tão forte que ele era. E agora, para falar capeta, fala no ouvido, ó, é o capeta. Por quê? Porque o povo tem medo do capeta, é o Hulk. Não, querido, o capeta já foi derrotado por Jesus, amém? Como que você vai ter medo de alguém que já foi derrotado? Graças a Deus, Jesus nos deu um inimigo vencido. Você pode dar uma glória a Deus? Ele é um inimigo vencido. E ponto. Para de dar força para alguém que as pernas já foi quebrada. Jesus já deu um na boca dele, arrancou os dentes. Ele é um banguelo. O máximo que ele vai fazer é chupar, morder não consegue. Agora o cenário está montado. Presta atenção no cenário. Eu tenho a opção de me alimentar do bem e do mal. Eu tenho a opção de me alimentar de Jesus. Eu tenho a opção de ouvir o diabo.
Porque eu sou o quê? Livre. Você é livre. Você é livre para decidir e escolher. Você é livre se você quer entrar num site pornográfico na sua casa ou não. Você é livre se você quer buscar fora do teu casamento algo que não presta. Você é livre para passar alguém para trás ou não. Você é livre. Você é livre. É você que vai decidir se você quer se alimentar da árvore do bem e do mal, ou se você quer acordar todo dia pela manhã e dizer: Senhor, eu quero me alimentar de Ti. Eu quero me alimentar da árvore da vida. Coloque-se de pé, querido. Que Deus possa ter ministrado o nosso coração. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados, eu não me lembrarei mais. Deixa eu dizer algo para você. Na antiga aliança, a maldição era visitada até segunda e terceira geração. Na nova aliança, Jesus diz: dos teus pecados você perdeu uma grande oportunidade de dar glória a Deus. Na antiga aliança, o erro que um pai cometia, o erro que uma mãe cometia, ele era desenvolvido e desenrolado até a terceira e a quarta geração. Claro que até hoje, se você não tiver Cristo, a maldição existe. Eu não estou anulando a maldição, não. Porque um homem e uma mulher sem Cristo, ele já é maldito. Bendito é aquele que está em Cristo. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. E os seus não receberam. Querido, o fato de você não crer no Filho de Deus te faz maldito. Te faz maldito. Então, sem Cristo, a maldição do homem era visitada na segunda e na terceira geração. Mas em Cristo, na nova aliança, ele diz: os teus pecados eu não me lembrarei mais. Jamais, 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 jamais. Uau! O religioso não consegue se relacionar com a graça, porque o religioso busca mérito. Mas o homem não tem mérito algum, porque não é o que eu faço, é o que Deus fez. Feche seus olhos. Eira la baba eira la cheira la baba eira la basso. Cheira la basura la baeira la cheira la basso. Estás aqui movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres. Te adorarei, Sim.
nossas vidas. Sim. Te adorarei. Se renda essa presença, querido. Te adorarei. Isso. Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. meu Deus, Esse é quem tu estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, Nós te adoramos, Senhor. te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, eu te adorarei. Meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. esse é quem tu Esse é quem tu és, meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. esse é quem tu Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. esse é quem tu Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. esse é quem tu Esse é quem tu és. Feche seus olhos por um momento. Feche seus olhos. Sinta a presença dele nesse lugar. Reconheça a presença dele nesse lugar. Há uma atmosfera da presença de Deus nesse lugar. Nós iniciamos essa reunião dizendo: bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra do reino e a compreende. Porque se você não compreende, vem o maligno e rouba, vem o maligno e leva embora, vem o maligno e tira de você algo que é teu. Mas quando você entende, quando essa verdade agora começa a fazer parte de você, tudo muda. Tudo muda. Talvez você chegou aqui debaixo de uma palavra de acusação, talvez você chegou aqui debaixo de uma sentença de acusação, talvez pelos erros que você cometeu, pelas situações que talvez você se envolveu, e talvez você se sente acusado, talvez você se sente inferiorizado, diminuído. Eu vim aqui para te dizer que o Senhor te ama. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Ele nos ama, Ele te ama, e Ele decidiu ser o seu Pai. Ele decidiu, por amor, Ele decidiu. E Ele não quer que você saia daqui sem essa consciência. Ele não quer que o inimigo roube isso de você. De olhos fechados, igreja, por favor. Eu quero dar a grande oportunidade que eu tive há 20 anos atrás, para algumas pessoas aqui, de entregar sua vida para Jesus e dizer:
Eu quero viver para esse Deus. Eu quero ser o filho dele. Eu sei que ele me ama. Eu entendi que ele me ama. Independente do que eu fiz, independente do que aconteceu, eu entendi, ele me ama. E eu quero entregar minha vida para Jesus. E deixa eu dizer algo para você, querido. Romanos 10 vai dizer que com o coração se crê e com a boca confessa. Nós precisamos confessar para selar isso, para que o diabo não roube de você. Então você que quer entregar a tua vida para Jesus, aonde você está, a igreja de olhos fechados, levante a sua mão, onde você está? Deixa eu ver a sua mão, eu quero orar por você. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, você que quer se reconciliar com Jesus, nós vamos dar essa grande oportunidade. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão para que eu possa ver. E você que quer se reconciliar, porque talvez na caminhada você fez algo e isso entristeceu o teu coração, e você está debaixo de uma acusação, e você acha que a aliança foi quebrada. O Senhor nesta noite quer renovar a aliança que Ele tem com você. Eu vou perguntar mais uma vez, para mim orar por você. Levante a sua mão bem alto. Isso, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. É por você que eu quero orar. Isso, com as suas mãos levantadas. Não deixe o diabo roubar. Não deixe o diabo roubar. Não deixe o diabo roubar aquilo que Deus construiu nessa uma hora de ministração. Não deixa, não deixa. Ah, eu sei que tem mais gente. Eu vou perguntar mais uma vez. Mais uma vez. Você que quer entregar isso, aleluia, aleluia, aleluia. Isso, fica a sua mão levantada. Fica a sua mão levantada, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A igreja de olhos fechados, você não precisa saber. Quem está se movendo aqui é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Eu vou perguntar mais uma vez. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão. Você que quer se reconciliar, levante a sua mão. Deus, Deus te ama.
eu não serei atingido, eu não serei atingido. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Isso, bem forte, igreja. Serei atingido. Isso, libera essa verdade.